Olá, é com muito prazer e satisfação darmos a abertura ao nosso programa Sala de Imprensa. Todas as semanas nós estamos presentes com autoridades, personalidades e, como tiveram a oportunidade de ver, o nosso programa sempre procura trazer pessoas que possam informar a nossa mídia, que possam trazer informações também para os nossos telespectadores, enfim, todos aqueles que nos dão a honra de prestigiar com a sua audiência, com a nossa audiência e com a sua oportunidade de estar assistindo o nosso programa. E hoje é um motivo de muita alegria. Nós, inclusive, eu particularmente fico até emocionado. Por quê? Na qualidade de presidente da Associação Paulista de Imprensa e dentre as nossas 58 emissoras de todo o interior de São Paulo, formada pela ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, nós temos a honra de receber hoje um dos mais importantes comunicadores desse país. É um jornalista do mais qualificado, tem razão na sua história perante a comunicação do Brasil, feito um papel fundamental para evoluir, para trazer novos modelos e, principalmente, um conceito ético, de dignidade e de altíssimo profissionalismo. Eu estou falando deste profissional, Boris Casoy. Boris, uma honra estar com você aqui e hoje eu ter o prazer de poder entrevistá-lo. Redó, a honra é minha, obrigado pelas palavras extremamente generosas e os meus cumprimentos aos telespectadores que vão ter a paciência de me ouvir. Olha, é um prazer, Boris. No fundo, nós hoje trazemos em nosso programa uma oportunidade de ouvir profissionais do seu quilate para que a gente possa, de certa forma, ter um perfil, principalmente o que muito nos preocupa, que são os acadêmicos de jornalismo que fazem parte desse início de trabalho e com todas as dificuldades e as nuances do mercado. E eu poderia iniciar o nosso programa, Boris, com uma pergunta fundamental. Qual a sua opinião sobre a questão hoje do marco regulatório? O que para você entende em razão desse processo de redemocratização? O marco regulatório é um processo de democratização do sistema de jornalismo e de comunicação ou é, na verdade, uma forma de haver um cerceamento da comunicação e do direito de expressão? Olha, eu falo com tranquilidade, Redó, porque eu fui uma das primeiras pessoas a se manifestar a esse respeito num artigo que eu publiquei há muitos anos na Veja, sim, chamado Um Atentado à Cultura. Sim. Primeiro, eu acho que seria absolutamente dispensável a necessidade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Jornalista é uma profissão intelectual e as técnicas, na verdade, acabam sendo apreendidas quaisquer. Imprensa, escrita, rádio, televisão, acabam sendo aprendidas nas redações. Sim. Então, as escolas de comunicação têm formado até hoje especialistas em comunicação, em comunicação geral, são especialistas em generalidades. Muitos desses alunos são vocacionados, acabam indo para as redações e sendo absorvidos com sucesso. Eu não acho que a juventude acadêmica toda está perdida. Eu acho que muita gente vai fazer comunicação sem nenhuma vocação e as escolas ensinam muito pouco. Nós jornalistas temos um dito até cruel, que é quem sabe faz, quem não sabe ensina, se referindo às escolas de comunicação. Agora, as escolas realmente têm colocado pessoas no mercado não preparadas. Eu sou contra esse marco regulatório. Eu acho que o marco regulatório... Não há problema. Desculpe, com o meu telefone eu pensei que eu havia desligado. O marco regulatório, eu acho que é uma reserva de mercado. Sim. Eu acho que é uma reserva de mercado cruel, uma reserva de mercado que acaba revertendo contra a qualidade da imprensa. Entendi. Porque você não permite que pessoas com uma formação boa, por exemplo, economistas, médicos, engenheiros,
deem a sua contribuição para a imprensa com a bagagem que tem. E são utilizadas pessoas que acabam sendo, como eu disse, especialistas em generalidades. Então, eu sou a favor da abertura desse mercado, eu sou a favor da presença de uma liberdade total sob o aspecto profissional no exercício da imprensa, no exercício do papel de jornalista. Não sou contra a presença das escolas de comunicação. Sim, provavelmente, se elas forem muito boas, elas estarão formando pessoas competentes, capazes, bons profissionais, que poderão figurar nas redações. Até hoje, não é isso exatamente o que acontece. Infelizmente, tudo indica que o diploma, a necessidade do diploma, vai voltar, vai se transformar novamente em lei. Aliás, um marco regulatório que não é produto da democracia, porque ele foi criado durante o regime militar, numa espécie de simbiose entre sindicalistas e o regime militar, que criaram essa reservinha de mercado que muitos querem manter, e agora parlamentares, para agradar certos setores da imprensa, vão fazer renascer, ou seja, essa obrigatoriedade do diploma de jornalista. Na verdade é assim, né? E eu posso aqui particularmente falar como advogado também. Eu acho que o problema do diploma, ao meu entendimento, ele será inócuo, ainda que seja aprovado pelo Congresso Nacional. Porque se o Supremo já se manifestou e houver a mudança, não é, como eles querem, através de uma lei, não é, da exigência do diploma para a carreira do jornalismo, isso não vai ser, na verdade, fácil de se operar, não é, dentro de uma normalidade. Sobre o aspecto legal. Sobre o aspecto legal, em virtude do seguinte, porque, veja só, a ANJ, que era contra a Associação Nacional de Jornais, ela entra com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o exercício do profissional da comunicação, especificamente jornalista, através do diploma, é inconstitucional. E por quê? Porque já foi declarado inconstitucional pelo próprio Supremo. Aí o que acontece? O Supremo vai contrariar a decisão dele mesmo? Entendo, muito difícil. Quer dizer, de novo vai voltar a ser excludente a necessidade do diploma, e com isso vamos criar mais um atrito entre poder judiciário e poder legislativo, ao meu entendimento. E penso até que a evolução, eu acho assim, Boris, pensando de um lado mais hegemônico e um pouco mais equilibrado no aspecto da fiscalização, porque eu me lembro bem, quando nós tentamos, não é, no início, idos de 2002, 2003, que o Poder Judiciário tinha que ter um controle. E aí todos os magistrados se debelavam, dizendo, não pode ter controle, magistrado não pode ter controle, nós não podemos ser cerceados, nós temos que ter a nossa convicção livre. Veja, o Conselho Nacional de Justiça surgiu, está aí, operando com magnitude, e não está cerceando nenhum magistrado de decidir de acordo com a sua convicção em absoluto. Né? Então veja, eu imagino o seguinte, que a possível oportunidade de termos um marco regulatório, na minha opinião, seria com a finalidade de haver uma fiscalização e não um controle de conteúdo. E não um controle dentro das redações, porque isso não tem nem como se operar. Mas o que vai se fiscalizar? Veja, eu acho assim, os abusos. Renan, mas você hoje tem a justiça para então, mas você não pode criar um órgão. Então, mas você vai criar um órgão censório. Então, não, mas você vai criar um órgão ideológico. Hoje, o abuso é levado à justiça. Na própria lei anterior de imprensa, hoje revogada, infelizmente, na minha opinião, ela era muito boa, inspirada na lei francesa, e poderia sofrer algumas correções. Exatamente. Você tinha uma sequência de responsabilidades, você tinha direito de resposta que hoje não existe. Que hoje não tem mais. Agora, mas você não acha que me permito a divergir, eu temo a instalação de uma fiscalização, porque o que para mim pode parecer correto, para você pode parecer abuso. Eu acho que você tem que ter. E se for um sistema autorregulatório?
Mas, como é o CONAR? Mas serão o CONAR julga, eu vou dizer um absurdo, subjetividades objetivas. Uma questão de concorrência, uma questão comercial, é muito mais óbvio. A produção intelectual, a análise política, a análise social tem nuances e tem embates ideológicos fortíssimos. Então eu acho que a presença de um órgão fiscalizador, o órgão fiscalizador já existe. É a justiça, por que não, Renato? É verdade. Por que não? A justiça, você se sente ofendido pessoalmente. Você ingressa com uma ação. Você ingressa com uma ação, você tem duas vias. Pode você reparar tem a questão uma indenizatória, que é nocível, e você tem calúnia, injúria e difamação. O que eu acho que falta é o mecanismo rápido de resposta. Eu acho que mas não tem o direito de resposta. Mas esse direito de resposta existia na lei anterior, eu acho que ele tem que ser recriado. Isso. Eu acho, e existe uma preocupação no próprio Congresso em recriar, até porque a imprensa faz vítimas, a imprensa castiga honras, e isso precisa. Existem abusos, mas isso precisa ser resolvido. Agora, no âmbito da justiça, eu acho que nós, jornalistas, somos suspeitos para nos autorregulamentarmos. Eu acho, isso é opinião, respeito a sua opinião. Eu temo qualquer tipo de marco posição regulatório. Fantástica essa sua. Eu acho que é a justiça. Existe a justiça, ela tem feito justiça na maioria dos casos, alguns são demorados, mas eu tenho presenciado. É que os jornais, o rádio e a televisão, não costumam noticiar quando eles são alvo das ações condenatórias da justiça. Sim. Mas tem sido a centenas aos magotes e cada vez mais presentes, muito preservando a verdade e a honra. Muito preservando a verdade e a honra. Pena que nós não tenhamos um instrumento de resposta hoje. Mas qualquer instrumento de controle, por menor que seja o controle, comparando com juízes, comparando com o Conselho Nacional de Justiça, em termos de pensamento, é extremamente perigoso. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça... Me permita, mesmo estabelecendo, como é nos Estados Unidos, o critério do Tribunal de Ética, onde os profissionais são submetidos a uma avaliação, em razão da sua postura em determinada questão, sobre um problema de ética. Aí eu poderia dizer, veja, como foi conduzido a questão do Bar Bodega, tá certo? Para quem não se lembra, aquele caso daqueles 3 jovens negros que foram presos num bar ali em Moema, e aí se não fosse a coragem de um juiz em admitir que não havia nenhum prenúncio, tá certo, de possibilidade de ter sido eles, os criminosos que haviam praticado um crime contra jovens do Morumbi e tal, e depois, o mais emblemático, a escola de base, aonde acabou a justiça repousa e ainda está repondo a escola de base e repousa o caso anterior. E, com a vantagem, a justiça tem poder coercitivo. Um tribunal de ética, aliás, eu não acredito em tribunal de ética. Sim, mas e os jornais e a mídia, se à época tivessem sido um pouco mais criteriosos, no sentido de dar o direito, tá certo, do contraditório? Mas as pessoas têm poder, houve direito do contraditório, ninguém acreditava. No caso da escola de base, eu não fui vítima da escola de base. Sim. Eu dirigia o Telejornal Brasil. Sim. E eu fiz comentários colocando dúvidas. Mas as pessoas foram industriadas por um delegado. Exatamente. Foram estimuladas por um delegado que inclusive mentia. Eu acho que era um mitômano. Uma coisa incrível, um fenômeno, um fenômeno de anormalidade. E depois pegou a Eliana Calmon, a ministra, como ministra do STJ, que ela examinou todo o processo e anulou a decisão de primeira instância em São Paulo e do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que poderia um tribunal de ética fazer? Condenar um jornalista ao inferno, à fogueira? A justiça vai lá e pode condenar à prisão. Então eu continuo achando que o órgão fiscalizador da imprensa e dos jornalistas tem que ser a justiça, e ela... olhando-se como é a justiça brasileira, tem desempenhado muito bem esse papel. E quero também dizer uma coisa que ficou atravessada, que eu não acredito em nenhum tribunal de ética no Brasil. Eu não acredito. Está aí o Tribunal de Ética da Presidência da República. Que não vira nada. Que
trabalha de acordo com os interesses do Estado. Eu me lembro uma vez que nós resolvemos, na Folha, promover um debate, como se promove nos Estados Unidos, entre os candidatos à presidência da República. E aí nós resolvemos procurar, como nos Estados Unidos é uma associação de donas de casa, uma entidade suficientemente neutra para presidir esse debate, que seria feito pelos grandes jornais, como acabou sendo feito. Nós não encontramos essa entidade, não existe. Todas as entidades eram politicamente comprometidas. A OAB era comprometida, para o bem ou para o mal. A Ordem dos Advogados, nós não tínhamos ninguém que pudesse comandar e que fosse visto como... A igreja tinha comprometimento, setores da igreja tinham comprometimento. Nenhuma entidade. Então, no Brasil, acho que a gente está léguas de distância de confiar qualquer fato, qualquer profissão, qualquer evento a uma comissão de ética. Eu não acredito em comissão de ética, mas não é por isso. Não é por isso que eu sou contra um marco regulatório. Eu sou contra porque eu acho que a justiça é que tem que desempenhar e tem desempenhado bem esse papel. E é verdade, não tem dúvida. E nós, dentro desse processo, inclusive do judiciário, podemos passar um pouco para a questão da insegurança. Hoje, na verdade, você sempre, como um grande âncora da nossa TV Bandeirantes, apresentando inúmeros jornais, não só na televisão como no rádio também, tem noticiado frequentemente casos dos mais relevantes que deixam todos nós extasiados, não é? Principalmente o caso dessa cirurgiã dentista que foi queimada viva, o garoto de 19 anos que foi morto na porta de casa. E é que nós já esquecemos, mas no caso do Rio de Janeiro, aquele garoto que foi arrastado 11 quilômetros pela perna e se dilacerou inteirinho o corpo dele pelo caminho, enfim. E, no fundo, a gente sempre esbarra no seguinte: nós não temos um poder judiciário célere, não é? Ou, na verdade, dentro das necessidades dos quais nós precisamos, mas também, por outro lado, temos enfim, de certa forma, uma necessidade de termos uma polícia mais equipada, um sistema de segurança público mais adequado, em razão até da forma com que os crimes acontecem, né? Agora, Redor, acho que você esquece do principal. Nós temos uma legislação que é uma mãe para os criminosos. Uma legislação que, se você olhar os últimos 20 anos, ela só vem recuando em termos de buscar a punição. Os brasileiros não gostam dessa expressão punir. Eles acham, a maioria de nós brasileiros... Acho que é uma questão cultural, Eu não sei, eu acho que tem um estranho fundo, um falso fundo religioso de piedade. Então, sempre há uma culpa da sociedade. Nunca ninguém diz assim, fulano é responsável pelos seus atos. Eu já ouvi há pouco tempo, não, é uma questão hormonal. Quer dizer, é psicológico, é psiquiátrico, é hormonal. Ninguém assume as suas responsabilidades. Eu acho que a legislação é uma legislação extremamente tolerante, é mais profundo do que a gente pode colocar nesse tempo. Eu não culpo a pobreza, porque senão a Índia seria um campo único de bandidagem, a África toda. De Deus, eu culpo a impunidade, inclusive do menor. Quer dizer, eu acho que o grande, claro que a justiça é lenta e tal, mas o grande problema é a impunidade, produto, basicamente... Os benefícios todos que a legislação traz. Quer dizer, o cara é condenado a 20 anos, só cumpre 1/6 e depois por bom comportamento... 3/5, quer dizer... Não dá. Não dá, é impossível. Você olha, condenado a 600 anos de prisão, no dia seguinte você está na rua. Então, é uma coisa que acho que a sociedade brasileira vai ter que repensar. E nós vamos chegar, pode escrever, nós vamos chegar numa situação tal, isso só tende a piorar. Daqui a 10 anos, você, telespectador, eu e você, Redor, vamos estar com saudades de hoje. Como nós estamos com saudade de 10 anos atrás, muito mais de 20 anos atrás. Nós vamos chegar numa situação impossível,
num impasse impossível, estamos com dificuldade já de sair de casa. Quem sai não sabe se vai voltar. E isso tem que ser resolvido. Claro que tem que ter educação, claro que tem que ter reeducação para menor, claro que as cadeias são pocilgas que precisam ser... O conceito precisa ser reformulado, mas eu acho que o que tem questão das desigualdades sociais, quer dizer, tudo isso nós sabemos, mas agora, imediatamente, o que tem que se proteger é a sociedade. Quer dizer, o homem de bem, é a família, é o dorso daquele que trabalha. Sempre. E agora mas sempre. Eu acho que é... Não, mas agora é emergência. Hoje, se você olhar, qual é a prioridade? É a impunidade. Eu acho que nós não temos coragem, o Brasil tem dificuldades em punir. Eu vejo que, de repente, aquele menor que fez isso, fez aquilo, incendiou, começa a aparecer história, as pessoas começam a achar que a responsabilidade é social. Esse mesmo que incendiou a cirurgiã dentista, ele tinha sido pego 5 vezes. Não pode ouvir. Foi preso 5 vezes na FEBEM, dos quais, inclusive, com um crime de assalto, depois de tráfico de droga, depois, não é? Quer dizer, enfim, ele vinha crescendo. Não é? Precisa ser bem tratado, precisa ser reeducado. Agora não pode conviver em sociedade. Você, nós não temos culpa que essa gente chegou a esse ponto. Nós temos que ter o direito de andar na rua. Que não temos mais. Não temos. Agora, imaginar que todo mundo se reabilita, que você dá um curso, você trata bem e reeduca, não é bem assim. Não é bem assim. Veja o que acontece no mundo todo. Infelizmente, a única solução, se é que é solução, a única maneira de administrar isso é a prisão. É a única maneira, com recuperação, a prisão que não forme mais bandidos. Sim. Enfim, o que é difícil no país também, porque não dá voto. Então, o pessoal não cuida disso. É uma coisa que os governos vão empurrando com política pública direcionada a essa... Mas vai chegar um momento que as pessoas vão ter que resolver esse problema, de alguma forma. Senão esse problema vai resolver a vida da gente. Exato. Como já está, entre aspas, resolvendo. É verdade. E aí, Boris, é uma coisa importante. Veja, a Associação Paulista de Imprensa está realizando 80 anos. Não é? Nós, na verdade, fomos fundados, não é, por ícones do jornalismo, não é? Guilherme de Almeida, José Maria Lisboa, Assis Chateaubriand, Casper Libero, não é? Essa entidade que foi capitaneada por esses grandes brasileiros, que a história de cada um desses se confunde com a história do Brasil, não é? Em função até do que fizeram cada um em seus momentos. E nós, agora no 1º de maio, passado, fizemos um movimento, inclusive até com várias assinaturas, pertinente à possibilidade, e aí eu quero a sua opinião extremamente balizada, no sentido do seguinte: nós estamos propondo um projeto, não é, de lei popular, aonde nós tenhamos a oportunidade de todos os crimes praticados por sequestro seguido de morte, estupro seguido de morte, latrocínio, não é, que é o roubo seguido de morte, grandes assaltos, grandes tráficos, grandes traficantes, e matar policial ou qualquer agente do Poder Judiciário, não é? Todos eles serem apenados com prisão perpétua. Que é uma forma que você, num primeiro momento, quer dizer, você faz com que todo esse sistema que vive hoje e, de certa forma, tem um processo de disseminação com os mais fortes tecidos da sociedade. Tivemos recentemente aquela menina de uma família jovem, de uma família de produtores, se não me engano, de Goiás ou do Mato Grosso e tal, que ela tinha um apartamento aqui em Moema, uma loira lindíssima, que o marido dela, e ele saiu uma noite com um carro importado para assaltar. Quer dizer, então, perdeu-se inclusive o sentido, não é, do convívio social, não é, dos aspectos éticos, de dignidade, de tudo. E a única forma de combater isso é o seguinte, porque o cara vai falar, não, pera, porque quando a gente sair para assaltar, nós vamos ter, no caso, prisão perpétua. Quer dizer, aí você começa a ter uma oportunidade. Primeiro, a prisão perpétua não tem nenhum tipo de vantagem de absolutamente nada. Se for um bom presidiário, vai morrer na cadeia. Porque é o único jeito que nós temos, como cidadão de bem, ter para
solucionar imediatamente uma questão tão dolorida para a sociedade. Eu assino embaixo. Eu tenho defendido a tese da prisão perpétua, que aí vem as acusações direitista, fascista. Prisão perpétua existe em muitos países. E os Estados Unidos, vários estados americanos, encontraram uma fórmula muito interessante de prisão perpétua. Se você condena um jovem de 20 anos à prisão perpétua, de 5 em 5 anos, você tem uma revisão feita por um conselho. Sim. E por que você vai segurar um homem de 80 anos que cometeu um crime há 60 anos atrás? Você pode soltar essa pessoa. É verdade. Mas esse conselho normalmente revisa a pena. E é um conselho que não é bonzinho, não é duro. Então até a pena de prisão perpétua tem uma certa flexibilidade. Entendi. Agora, a pessoa sabe que ela corre o risco de ficar o resto da vida. E se o crime foi um crime pavoroso como esse que você citou, não sai mesmo. Não sai mesmo. Então, e mais, eu sou contra a pena de morte. Primeiro, porque eu acho que o homem não tem direito de tirar a vida do homem. E segundo, porque eu acho que acaba sendo um prêmio para essa gente. É uma maneira de fugir das suas responsabilidades. Então, eu sou a favor da prisão perpétua, exatamente nos termos que você colocou. E eu sempre faço uma brincadeira. Por que não incluir alguns políticos desse rol? E quer que eu te diga, Boris, olha que coisa, e você está falando uma coisa que nós pensávamos no seguinte, inclusive incluir nesse projeto o seguinte, todos os crimes de colarinho branco que tiverem como identificação valores, somas de vulto na administração. Quer dizer, se o prefeito, porque tem que levar em consideração, se o prefeito lá de Mombuca, que é um município pequenininho lá da região de Campinas, tá certo? Se ele meter a mão no orçamento da cidade, quer dizer, tudo bem, quanto foi? 50 mil reais. Só que para um orçamento de 500 mil reais, ou de 1 milhão, 2 milhões, quer dizer, 50 mil é muito dinheiro. Então ele vai ter prisão perpétua. Mas é uma... Boris, é o único jeito de conseguir. Mas eu aí acho que você não vai conseguir... O pessoal do mensalão esse pessoal vai ter que votar na prisão perpétua. E aí eles vão legislar em causa própria. Ninguém vai criar prisão perpétua para político no Brasil. Si próprio. Não tem. Mas se esses crimes violentos, que mexem com o ser humano, que matam, que esses crimes tivessem a possibilidade de serem punidos com prisão perpétua, eu acho difícil, porque existe uma corrente predominante de juristas que acha que você deve ressocializar essa coisa da bondade humana, de que todo ser, no fundo, é bom, é filho de Deus e que você merece. Eu acho que isso realmente... E as pessoas vão, enquanto isso... Pessoas, cidadãos prestantes vão morrendo. Exato. Crianças. Não, e outra, está aqui. Olha, está aqui. Dessa reportagem. Olha, dessa semana. Os órfãos da impunidade. Os órfãos da impunidade. A história desse garoto é uma história que eu li e, vou ser sincero, Boris, chorei. Porque é um negócio injusto. Esse menino não tem quem cuide dele. Quer dizer... Ele vive de favor hoje. Porque os pais que estavam cuidando dele, criando ele, morreram vítima de assalto. Quer dizer, o que aconteceu com os assaltantes? Estão todos na rua, continuando a assaltar. E esse garoto perdido no mundo. E não é só essa história, tem centenas de histórias. Famílias protegidas. Exatamente. Eu não sou contra a proteção da família do presidiário. Eu acho que a família não deve ser punida. Eu também. Se ele pagou INSS, exato, eu não vejo mal. Como tem muita gente que critica esse... Agora, eu acho que a vítima tinha que ser socorrida... Pela Previdência, claro, pela Previdência. Claro. Você vê, ele não tem nada, ele não tem subsídio nenhum, ele hoje vive de favor. Quer dizer, é uma coisa extremamente, inclusive, anti-humana, não é? Uma coisa que não fere os valores da dignidade. Né? Mas eu acho que isso daqui a 10 anos vai haver uma conscientização e se nós sobrevivermos, se não formos assaltados e mortos antes, nós vamos assistir às providências sendo tomadas. Que é uma lástima, né? Tomara que essas providências sejam tomadas o mais rápido possível pelas nossas autoridades. Temos que pressionar. Essa forma que a ABIN encontra. Bom, nós temos hoje um ministro que foi nomeado agora, recentemente, pela Dilma, e que a filha dele foi assaltada, e se não tivesse no Morumbi,
que é o Guilherme Afife Domingos, nosso querido amigo, se não tivesse com carro blindado, hoje ele não teria mais filha e não teria os 2 netos. Se o carro não fosse blindado, tomaram 3 tiros. Inclusive o Guilherme contando que o menino atrás falando, vovô, olha, ele fez pá, 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 e a bala batia no vidro e não entrava. Quer dizer, ele não faz a noção que os vidros eram blindados, porque é um garoto ainda recém, não é? Uma criança. É uma criança. Quer dizer, não tem essa noção. Mas essa é hoje o status quo que todos nós vivemos, né? Boris, uma coisa que eu queria lembrar aqui, eu tive a oportunidade de presidir o Conselho de Administração do ANB e então recebi lá o jornalista Boris Casoy, quando recebemos no grande auditório o então presidente da Chrysler, o Lee Iacocca, não é? Ou não, foi da GM. O Lee Iacocca e o Peter Drucker. E que aí no intervalo do evento da HSM você fez uma apresentação, e eu particularmente posso falar a todos aqui. Era um momento político. Mais de 1.200 pessoas e o jornalista Boris Casoy saiu aplaudido de pé. Era um momento político, e era a eleição que acabou levando ao poder o presidente Collor. Exatamente. Olha que cabeça. Eu me lembro exatamente. E eu levei umas pesquisas que não vinham a público, para aquele público, mostrando... Que ali eram 80% presidente de multinacionais, de grandes empresas. Eu acho que eu tive sorte naquela palestra. Tudo que você falou aconteceu. Absolutamente tudo. Porque o Lula estava em primeiro lugar. Estava em primeiro lugar. Você disse que realmente... baseado nas pesquisas. Nas pesquisas e tal. Eu me lembro bem, até porque eu acertei. Provavelmente eu não me lembro mais das que eu errei, mas eu acertei e eu me lembro bem dessa palestra. O Drucker tinham reservado um pequeno quarto para ele, eu fui apresentado para ele, estava deitado. Isso. Ele já era idoso. Exato. Eu me lembro perfeitamente, como hoje. Eu lembro do odor do auditório e das reações do auditório e dos rostos das pessoas que estavam lá. Me lembro perfeitamente desse dia. Você saiu aplaudido de pé. Me lembro desse dia. Parabéns. E agora, qual é a sua previsão no sentido amplo, jornalístico, desse estado que vivemos? Quer dizer, essa insegurança, eu sou particularmente otimista. Acho, aliás, antes de começar o programa, eu já disse isso. Eu acredito muito no Brasil, acredito muito no que está sendo feito, não só por governo, porque eu acho que o governo faz parte desse processo. Eu acho que se nós tivéssemos um governo mais bem estruturado, não é? Com propósitos, não é? Republicanos, nós teríamos um governo mais afinado. Mas eu acho que os empresários, a sociedade brasileira tem reagido no sentido do progresso, do desenvolvimento. Olha, eu acredito no empresariado brasileiro, numa tradição de empreendedorismo. Não acredito em governo nenhum. Eu acho que o Brasil, eu sou da tese de que o Brasil cresce apesar dos governos. Claro que eu exagero nas tintas. Por que isso? Porque eu procuro olhar o Brasil a longo prazo. Então o Brasil tem uma grande população, cada vez mais integrada, cada vez com um poder aquisitivo crescente, graças até aos programas sociais que vêm do governo Fernando Henrique, ampliados no governo Lula, ampliados no governo Dilma, e que tem que acabar, porque as pessoas têm que ter emprego, mas em termos de emergência foram feitos num momento importante. Então, tem uma população, como eu disse, que é um mercado consumidor, tem empreendedores, tem um território gigantesco de grande parte agricultável, tem fontes de energia, hidrelétrica, solar, energia eólica, então tem uma grande costa. Então nós temos todos os ingredientes como território e população para sermos um grande país. O que é sermos um grande país? Não é bater no peito e se falar, é que todos usufruamos da democracia, que todos usufruamos do bem-estar que a economia pode propiciar.
que as pessoas tenham os seus objetos, que as pessoas tenham os seus sonhos realizados. Eu acho que falta uma atenção necessária para a educação. Acho que a educação tem sido relegada a plano secundário, especialmente no que diz respeito à qualidade. Porque a educação imobiliária, vamos construir escolas para dar lucro para os empreiteiros, ela existe há muito tempo no Brasil. Falta uma formação melhor e uma melhor remuneração para professores, exigir também qualidade desses professores, mas eu acho que o grande salto brasileiro, e vai demorar, desde que ele seja começado já agora, é uma geração, está na educação, que é o nosso grande gargalo. Você tem hoje gargalos de infraestrutura, gargalos de eletricidade, isso existe, mas o grande gargalo brasileiro está na educação. E eu acho que também, quando você educa, você reduz o ímpeto de violência do ser humano. É verdade. É uma criancinha que vai à escola, é bem tratada, ganha aprende bons modos, música, tem coleguinhas e professores. Essa pessoa é mais mansa, ela consegue deter os seus ímpetos animais que todos temos. Então, eu acho que é essa a grande dificuldade desse país. Educação. O resto se acomoda. O Brasil é uma velha expressão, o Brasil progride enquanto os políticos dormem. Dormem, é verdade. Não, e os próprios detentos, não é? Quando tem um processo de reeducação adequado, eles são altamente beneficiados. E existem, inclusive, estatísticas de que a recuperação é muito grande. E a incidência de haver a oportunidade da reincidência, da delinquência, é menor quando há um trabalho educacional adequado. Infelizmente, mas não existe, na maioria das nossas cadeias não existe. Isso também precisa ser revisto. Isso também precisa ser revisto. Não vai ser resolvido, o ser humano é imperfeito, mas nós podemos evoluir muito nisso. Eu acho que a grande chave disso tudo é a educação. Que é o fundamental. Que vai lá desde pequenininho. Lá, a faculdade tem de sobra. Mas a educação lá de criança, não só instrução ABC, como educação mesmo. Bons modos, lavar as mãos, respeito ao próximo, civilidade. Falta muito disso no país, infelizmente. Hoje, o jornalista, o homem público, o grande profissional de imprensa, Boris Casoy, você se sente um homem realizado, Boris? Graças a Deus, não. Não. É verdade, porque eu busca sempre, ainda... eu busco, eu exijo de mim mesmo. Bastante, né? No mínimo, eu exijo. Eu me sinto realizado materialmente. Sim. Me sinto realizado materialmente. Agora não é suficiente. Intelectualmente, culturalmente? Não, eu acho que eu tenho muito a aprender. Eu acho mesmo, eu sou... Graças a Deus eu sou um eterno insatisfeito comigo mesmo. Isso é fundamental. Eu acho que, é fundamental. Drucker, né, dizia isso. Que você tem que estar se aculturando cada vez mais, inclusive até exigindo do cérebro, para que você tenha qualidade no seu raciocínio. Insatisfeito profissionalmente. Tem que ser melhor, tem que ser melhor. Aconselho as pessoas a não se acomodarem, a serem insatisfeitas consigo mesmo. Procurar novos caminhos, não precisa procurar alternativas, buscar satisfazer curiosidades, ler, acompanhar o noticiário, raciocinar, sair da manada. Isso que é remar contra a maré, se o seu faro indica isso, se preparar. Então, eu sou... Aliás, eu aprendi muito isso com uma figura que eu admiro muito e que eu gosto de sempre lembrar, que é Otávio Frias de Oliveira. Sim. Que eu vi aí, que foi de quem eu fui companheiro, eu me permito dizer, porque era funcionário, fui editor-chefe da Folha durante vários anos e trabalhei com ele 15 anos e aprendi muita coisa. Ele era um eterno insatisfeito. Insatisfeito. Mais, vamos mudar, vamos tentar, qual é a novidade, aonde está, vamos por aqui. Essa coisa de se acomodar, de deitar e ir para a praia, viajar,
E tudo é muito bom, mas não todo dia. É muito bom para descansar. Nós tivemos um grande amigo em comum, e eu me permito colocar aqui, ainda que já esteja em outro plano, que é o nosso querido Davi Hall. O Davi, que dirigiu, não é, a Tupi, dirigiu o SBT, dirigiu também E um sem número de... Um monte, eu acho que é Globo, um monte, né? Ele, enfim, um homem que viveu a experiência da televisão cotidianamente, né? E eu tive o prazer de dividir. Eu, quando era presidente do Conselho de Administração no INB, ele era presidente da diretoria executiva. Aliás, até salvo uma justa homenagem a ele, no sentido de que hoje a importância que nós temos e que nós vivemos o Carnaval de São Paulo como uma verdadeira indústria de entretenimento, graças a ele. Porque nós estávamos num momento de uma conversa, e aí eu conversando com o Davi, falei, puxa, Davi, você podia falar com o seu amigo lá, o Boni, para ele transmitir o Carnaval de São Paulo pela Rede Globo, porque aí vai arrebentar. E ele ligou e o Boni insistiu, dizendo, ô Davi, Carnaval de São Paulo é como o Vinícius dizia, São Paulo é o túmulo do samba e tal. Ele falou, não, mas olha, nós estamos fazendo uma coisa muito boa e tal. E realmente deu certo e o Carnaval teve uma expressão importante. E hoje eu até me orgulho quando vejo o Carnaval de São Paulo sendo confundido com o do Rio de Janeiro. Vai evoluindo. Evoluiu? Não, é lógico, o do Rio ainda é uma grande matéria-prima de muitos anos. Porque nós não temos ainda os subsídios do jogo do bicho. Do jogo do bicho, exatamente. Mas a grande verdade é a seguinte, falando demais aqui. Então, mas o Davi, ele falava, além de ser, falava sempre muito bem de você. Ele tem uma oportunidade em que ele estava com você na Folha de São Paulo e disse, Boris, você tem tudo para ir para a televisão, você é um homem culto, você tem um vernáculo perfeito, você tem uma... Aí você falava, de jeito nenhum, que televisão. Eu não imaginava. Até olha, porque, olha que coisa legal, porque eu usava óculos. Sim. Na época... E você usava um óculos escuro, preto? Isso, ele me falou. Precisava ser bonito. Tem gente que gosta, mas eu não era exatamente o tipo de beleza da televisão, né? Na época. Então eu achava uma coisa meio absurda. E também achava a televisão um instrumento meio... que não era adequado para para a prática de um jornalismo. Como o pessoal de teatro não podia participar de novela, a imprensa escrita. Então, uma bobagem. A gente que tinha que melhorar a televisão. A televisão melhorou muito. A televisão tem um pluralismo de jornalismo em televisão. Antes era só a Rede Globo. Não, e hoje é no mundo inteiro. Não, né? Quer dizer, o jornal, quanto mais profissional, quanto mais bem aparelhado, bem, não é? E depois a internet, vê cá, aqui mesmo, onde nós estamos, na TV comunitária, mais um canal. Estamos fazendo livre expressão aqui. Entendeu? Então melhorou muito. Eu me lembro quando diziam, vocês dão só United Press, Associated Press, ninguém dá voz à China e à Rússia. Aí a China e a Rússia Cuba, à sua disposição, entra na internet e veja. Então se ampliou muito, e o campo de trabalho também, agora com os canais a cabo, outro mundo. E você, na verdade, a questão, hoje, o que prende o telespectador é a qualidade. E eu tenho certeza que eu terei um aumento da minha audiência em razão da sua presença aqui no programa, pela qualidade da sua apresentação, do seu trabalho, da sua cultura, mas mais do que isso, a grande verdade é a seguinte, Boris, os canais abertos têm perdido, e muito, terreno para as TVs por assinatura. Né? Quer dizer, aqui, na verdade, eu acho que as TVs por assinatura vão se especializar. Sim. Você vai ter os canais internet também. Quer dizer, eu acho que nós estamos na muda, nós estamos num momento de mudança, a gente não sabe para onde a gente vai. Que tecnologias novas virão? Quer dizer, eu acho que nós estamos bem na mudança. E eu acho que, por enquanto, a tendência são crescimento dos canais a cabo, canais por assinatura, enquanto as pessoas tiverem dinheiro para assinar também. Demorou muito no Brasil para se desenvolver. E para os canais abertos vai sobrar muito jornalismo. Muito jornalismo nos canais abertos. É verdade.
Daí o motivo das emissoras estarem aprimorando cada vez mais o seu quadro com o jornalismo. E jornalismo é rentável. É rentável, exato. Era uma lenda que o jornalismo não era rentável. É rentável quando bem feito. Bem feito. Ou então quando trabalha com as emoções, que é um jornalismo policial, que eu acho que é jornalismo que tem muita gente que faz muito bem feito, e que trabalha com as emoções das pessoas, e aí as pessoas... Aliás, a Band é um exemplo, né? O próprio Datena. Tem o Datena, que eu acho que faz muito bem feito. Márcio Campos, meu grande amigo, que tem faz falado... muito bem feito. A gente sempre conversa. Que mantém padrões éticos para a realização de uma boa programação policial. Acho que a notícia também depende de como você faz. Depende de como você entrega esse produto, que pode ser muito bom e pode ser muito perigoso também. Também, é verdade. Essa aqui é a oportunidade que tem que ter, esse equilíbrio, né? Para não deixar com que, às vezes, o interesse, né, do chamado programa do sensacionalismo, né, seja maior do que a responsabilidade tem as emoções, profissional. Tem, né, as emoções também. Você não pode... Tem as emoções, somos seres humanos, às vezes impregnados por emoções. É difícil controlar tudo isso. Que é uma coisa... E aí eu tenho que perguntar a você, Boris, você, na verdade, de todos os grandes jornalistas que nós já tivemos oportunidade de assistir, de ouvir no Brasil, você ainda é o único que mantém o seu bordão repetido exaustivamente pelo povo brasileiro. Que a gente vê em supermercado, em discussões, eu na OAB ou na Associação Comercial e tal, quando eles falam, olha, eu quero lembrar o Boris Casoy, isto é uma vergonha. Eu pensei que o refrão, esse bordão ia acabar. Mas as pessoas, quando eu deixo de falar num ou dois programas, mandam e-mails, olha, você parou, parando e tal. Mas eu cuido dele, viu? Eu cuido dele, eu não... você não deixa à toa. Isso, não vulgarizo. Não vulgariza. E também não... Daí o motivo dele ter a seriedade que tem. Eu não quero que seja um bordão de caráter moralista. Sim, eu quero que seja... Muita gente pensa que é moralista, não é? Não. É um bordão de indignação. De indignação. Indignação social, indignação política. Quando acontecem fatos não, extremamente... Nada de moralismo, falso moralismo. Não tem moralismo. É quando você fica indignado com algum fato grave que acontece e que fere as pessoas. Na verdade, esse bordão acaba dando voz a quem está do outro lado da tela. É verdade. É verdade. Tá com esse grito na garganta. Essa sensação de... Isso é uma vergonha. De impunidade, não é? Coisas que te deixam indignado. Puxa, que bom, né? De ter alguém que está falando que eu queria falar agora, né? Isso é... que eu queria falar. E a sua figura, por ser uma figura emblemática também, enfim, essa figura que traz, não é, um pouco de efervescência. Gorda, né? Também. Não, você, no fundo, tem características próprias, né? Você tem eu não consigo elegância. Eu não consigo me ver. Então, mas eu vejo assim. E aí você, inclusive, de certa forma, agora tem inúmeros programas humorísticos que trazem você. Não é? Isso foi uma coisa interessante da minha carreira. Mas sabe o que eu acho? Muito legal. Quer dizer, a forma... Eu me divirto muito. Não é legal? Onde eu ando é boa noite, boa noite, boa noite. Pena que o Boris, por enquanto, dorme, né? Porque acabou o Boris, eles vão recomeçar em algum momento. Eu tenho saudade daquele Boris maluco. As pessoas achavam que eu tinha ficado bravo, eu curti demais. Achei ótimo. Marketing. Agora, as crianças que não me conheciam, onde eu vou... outro dia eu estava no elevador e uma menininha me olhou e me apontou e disse para a mãe, olha o cara do Pânico. Eu sou o cara do Pânico. Boa noite, boa noite, boa noite. Achei muito divertido, muito gostoso. Isso é muito legal. Não, ele achou ruim. Tal. Positivo. Que escreveu. Lógico. Nada, eu me diverti muito, achei muito gozado. E me senti orgulhoso até de
de ser caricaturado daquela Exato. maneira. Não, eu acho, de uma forma, lógico, emblemática e humorística, mas, na minha opinião, muito legal, que só constrói. Eu acho ele melhor que eu. Essa é ótima. Então, querido, e aí nós temos aqui o seguinte, comumente a gente fala sobre a carreira do profissional. E você já disse, eu estou achando interessante aqui, você teve um início do seu trabalho com o nosso querido Herbert Levy, não é? Aquele grande deputado federal. Eu já fazia rádio. Sim. Você iniciou no rádio? Já fazia rádio há muito tempo. Sei. E, por N circunstâncias, acabei sendo secretário de imprensa dele na Secretaria da Agricultura. Um político de alta competência. Eu conheci muito o homem Herbert Levy. Que faz falta. Uma figura... Eu quando entrei no partido, um dos abonadores da minha ficha foi ele. Uma figura o PDS. Arena. Uma figura brilhante. Deputado federal brilhante. Um homem... Foi líder da oposição. E como secretário da Agricultura inovou muito. Foi, né? Inovou muito. Uma figura. Depois do Antônio Rodrigues Filho, foi vice-governador, pai do Roberto Rodrigues, que foi ministro... Nessa época foi no governo do Abreu Sodré. No governo Abreu Sodré. Sim. Depois do Antônio Rodrigues Filho, depois eu fui do ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, em 1970, e depois do prefeito de São Paulo, José Carlos Figueiredo Ferraz. Eu aprendi muito com esses homens, primeiro porque eu tive muita sorte. Secretário de imprensa. Secretário de imprensa, eram pessoas competentes nas suas áreas. Com o Cirne Lima, Antônio Rodrigues Filho e Herbert Levy, eu aprendi o Brasil e a agricultura, e com o Figueiredo Ferraz eu tive um grande professor de urbanismo. Fantástico. Eu sempre digo que eu devia ter pago para eles, não devia ter recebido, porque... Aprendeu muito, né, Boris? E viajei muito, viajei o Brasil todo, eu conheço a psicologia do brasileiro. Olha. Norte, sul, leste, oeste, estado de São Paulo inteiro. Isso é fundamental para um profissional. Conhecer o país, gente de muita competência, que eu tenho saudades. O Cirne Lima está vivo, eu conversei com ele há poucos dias por telefone. Vamos nos ver. Depois da sua passagem pela Folha de São Paulo, conforme você disse, com o nosso querido Frias, 8 anos editor-chefe, o resto do tempo fazendo a coluna Painel, que era a minha paixão. Painel hoje lida. Aliás, até mudaram, né? Você viu que a posição dela, muda de eu achei muito legal. Muda, achei muito boa. Muda. Porque por se tratar, não é, de uma coluna com um número de leitores como ela tem, ficou até melhor posicionada. Tá muito bem. Maior e tal, ficou muito legal. E depois na televisão, né, Boris? Você entrou primeiro para Tupi, depois o SBT. Fiz um programa israelita com Francisco Gotti, já falecido, na Tupi e na Cultura, mas eu fazia rádio, paralelamente de rádio eu transmitia futebol, depois fui para a Rádio Eldorado, Rádio Santo Amaro, Rádio Jovem Pan, que era Pan-Americana, Eldorado, com o Francisco os primeiros passos na televisão, depois parei com televisão, SBT, eu saí da Folha, fui para o SBT, uma passagem de 9 anos pelo SBT, de 8 anos e meio pela Record, uma passagem por uma TV que também passou rapidamente, a TV JP, Jornal do Brasil. E, finalmente, a Band, onde eu espero terminar a minha carreira. Espero terminar. Porque já e lá você faz anos. O jornal e a rádio. Né? Não, a rádio eu não faço mais. Não aguentei, não aguentei. Eu precisava de alguns minutos para respirar, não dava. Não dava. E você já faz o jornal ao vivo à noite? Ao vivo, que o jornal termina às 2h30 da manhã, muitas vezes, 3h30 não dormi, e 4h30 eu tinha que estar a posto para fazer a rádio. E não conseguia viver. Então eu e a direção concordou de que eu não podia, com esse horário, conciliar os dois, se bem que eu gosto muito de rádio, da maneira como se faz rádio hoje no Brasil. Como se faz rádio. Eu gosto Nós estamos esse ano completando 91 anos do rádio, né? Eu gosto muito de rádio, eu gosto muito. Provavelmente a API vai fazer aí, vai prestar uma homenagem aos grandes radialistas, né? Que
E eu fico satisfeito em saber que você começou pelo Não, rádio. comecei com o rádio e gosto muito do rádio. Tive prazer de fazer agora você fez rádio na até. Band News FM. Exato, Grande prazer. Eu acho um instrumento rápido, leva a notícia com rapidez, telefona, a pessoa fala, quer dizer, é uma coisa muito boa em termos de comunicação. Que bom. Boris, na verdade é assim, quando a conversa é boa, quando o nosso entrevistado é do quilate da grandeza cultural, intelectual e profissional como a sua, a conversa flui, o tempo passa e nós já estamos aqui exatamente há 59 minutos falando. Haja paciência do telespectador. E o nosso programa é de 1 hora e nós vamos já encerrando. E eu queria até que você deixasse uma mensagem, que para nós é muito importante. Sei que eu já posso contar com a sua assinatura no nosso plano de projeto de lei popular, não é? Mas eu gostaria também de contar com a sua expressão sobre os 80 anos da API. Eu acho que falar sobre a API é um pouco tentar recontar uma história que já está contada, já está relatada, já está presente numa associação que subsiste há 80 anos no Brasil. É verdade. Então, o telespectador que não conhece a história da API, que eu não vou relatar porque seria uma visão muito pobre, pode imaginar que uma associação de imprensa, num país que teve momentos de enorme dificuldades na imprensa, numa entidade que sobreviveu na mão de homens do quilate daqueles que dirigiram e se aproximaram dessa entidade, é uma entidade que tem um valor extraordinário, uma entidade extremamente importante para o país. É uma entidade que faz política com P maiúsculo, destinada ao bem do Brasil. Então, é uma entidade que eu aprecio, teve seus altos e baixos, teve seus momentos difíceis, como a imprensa toda do Brasil teve, e sobreviveu ininterruptamente. Então, isso é o bastante para mostrar que esses 80 anos significam uma história muito ampla e muito forte dentro de um país que teve dificuldades de convívio com a imprensa, eu repito, como o Brasil. Ótimo. Parabéns. Eu vou passar às suas mãos um trabalho que é feito pela API nos nossos 80 anos, que eu quero que você aí retrata muito bem tudo que você falou, é o nosso querido José Maria Lisboa, Casper Líbero, Freitas Nobre. Esse aí é o Costa Carregosa, que também já trabalhou na Band. Vou ter imenso prazer. Nossos queridos amigos, o Fernando Capês, o JB Oliveira, Carlos Cavalcante, Luciano Fatioli, o nosso ilustre amigo também, Moacir Franco. Eu agradeço, não só será lido, como ficará num lugar visível de honra na minha biblioteca. Ótimo, obrigado. Com esse símbolo. Exatamente. Que tem a pujança paulista e a riqueza cultural brasileira, que é o símbolo da API. Não tem dúvida, muito obrigado. E todos os programas nós encerramos com uma frase importante, em algum momento da vida, feito por uma personalidade, por uma intelectualidade normalmente nacional ou estrangeira. Nós fomos buscar na pessoa de Fernando Pessoa essa inspiração. O valor das coisas não estão no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Querido Boris, você é uma pessoa incomparável em razão da sua ética, da sua dignidade, da sua postura profissional e por tudo que você representa a comunicação do nosso país. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Redon. Boa noite ou bom dia para você, telespectador. E eu repito, obrigado pela paciência.
Muito obrigado, foi um prazer, novamente, Sala de Imprensa, estarmos aqui com esse homem que tanto contribui com a comunicação, com a liberdade de expressão e com o direito de informação de todos nós. A você que teve a paciência de nos assistir, nossos agradecimentos e até o próximo Sala de Imprensa. Tchau, tchau, até lá.